tudo bom? Eu sou a Mika com 3 N's no final, e esse é mais um episódio do Ficcionário, o nosso dicionário de termos da cultura pop. Caso você queira ver os outros episódios do Ficcionário, tem um link aqui na descrição com todos eles, e o termo de hoje é Deus Ex Machina. Um termo muito usado quando a galera quer reclamar de algum final de história, falar, mas aquilo foi um baita de um Deus Ex Machina, e nem todo mundo sabe o que é, então bora falar sobre isso. Deus Ex Machina, eu acho que é o primeiro termo em latim do Ficcionário, e ele quer dizer assim, traduzindo bem por cima, seria como o Deus fora da máquina, o Deus vindo da máquina. Mas o engraçado é que esse termo, na verdade, é uma tradução em latim de uma técnica, uma coisa que acontecia na Grécia Antiga. Então existia um termo original em grego, que, pelo que eu pesquisei, era Theos ek Mechanicus. Não sei se eu pronunciei isso certo. De qualquer maneira, o significado geral aparentemente é o mesmo. E você que talvez não conheça o termo deve estar pensando, mas Mikan, por que você está falando de Deus vindo de máquina? O que isso tem a ver com ficção, né? É tipo uma máquina que faz um Deus, assim? Tipo uma fábrica de Deus? Como que funciona? Não, não é isso. É que assim, na Grécia Antiga, uma das artes que eles mais amavam era o teatro. Tanto que até hoje a gente conhece várias peças gregas clássicas. Mas uma coisa que acontecia em algumas das peças é que você tinha uma situação mega complicada que estava acontecendo, que os protagonistas não poderiam se safar, e aí descia um personagem para resolver a situação. E esse personagem não era qualquer pessoa, era um deus grego no caso, que para eles era só deuses mesmo, porque eles eram gregos. Então esses deuses da mitologia grega que a gente tá acostumado mesmo, por exemplo, Apolo, Atena, Zeus, aparecia esse deus no meio da peça e ele não simplesmente entrava no palco como um ator qualquer, ele era colocado ali no meio da cena com um guindaste, meio como se ele estivesse descendo dos céus, para resolver toda aquela situação, era uma intervenção divina. A maneira como a gente retrata o Deus Ex Machina na ficção atualmente, não necessariamente quer dizer que tenha que ter uma intervenção divina todas as vezes, mas sim que existe uma intervenção externa. Então o Deus Ex Machina atualmente é quando um personagem, objeto, um evento consegue resolver de uma maneira súbita e inesperada alguma situação que os personagens da nossa história estão envolvidos e que parece muito difícil ou até impossível de ser resolvida de outra maneira até o Deus Ex Machina acontecer. Então, por exemplo, eu tô em alguma construção, por exemplo, um museu, e aí tem uma bomba ali e nenhum dos meus amigos consegue desarmar e não tem tempo da gente sair do museu antes que essa bomba estoure, então todos nós estamos lá, ai, o que a gente faz? Socorro, não sei o quê. E aí do nada algum dos personagens desse meu grupo de amigos aponta pra uma porta e diz, olha, aquele lugar parece um bunker antibombas. E a gente vai lá pra ver e realmente é um bunker que fizeram na época da Guerra Fria pra se proteger de armas nucleares, então todos estamos a salvo da bomba, ela explode, destrói aí o museu, mas nós conseguimos sobreviver. Só que em nenhum momento dessa nossa história que eu acabei de inventar, alguém tinha estudado a planta do museu, por exemplo, para saber que existia um bunker lá. Em nenhum momento foi mencionado que o criador daquele museu era paranoico com bombas nucleares. Então isso surgiu como uma solução meio milagrosa para resolver o problema que parecia impossível de resolver. Daqui a pouco eu vou contar para vocês sobre exemplos de mídias mais modernas e tudo mais, e também como identificar um Deus Ex Machina, mas eu queria saber se enquanto eu contava essa minha história de mentirinha aqui, vocês já lembraram de algum exemplo de algum filme, série ou jogo que tenha feito isso. Coloquem aí nos comentários. Enquanto vocês escrevem aí embaixo, eu vou falar de um autor grego que fazia muito o Deus Ex Machina classicão mesmo, que é o Deus chegando realmente e resolvendo as questões. Esse autor é o Eurípides, e tem várias peças dele que tem esse momento. Ó, tem uma que é tipo o cúmulo disso, que aí tem um personagem que foi condenado à morte por matar a própria mãe, aí tem os que fugiram, sequestraram a irmã do personagem e estão ameaçando tacar fogo em tudo, e aí desce do nada o deus Apolo, que diz pra todo mundo, para com isso, e aí resolve toda a questão, conversa lá com todo mundo, faz com que todo mundo fique amiguinho de novo, ou que se case, inclusive. Aí tem uma outra história que os protagonistas estão sendo perseguidos por inimigos de barco, assim, então tem um barco atrás deles, só que começa a soprar um vento muito forte, e esse vento acaba tornando mais difícil deles fugirem, porque eu acho que eles estão lá contra o vento, né, e eles ficam mais lentos. E aí eles estão lá quase sendo pegos quando aparece a deusa Atena e fala, parem com essa perseguição! E aí os inimigos param com a perseguição. Então assim, dá pra ver como Deus Ex Machina eram momentos bem perceptíveis nessas histórias, né? Era realmente o Deus aparecendo ali, sem ter aparecido necessariamente antes. Por exemplo, nessa que o Apolo apareceu, ele tinha aparecido na história antes e tal. Mas não deixa de ser um elemento bem fácil de identificar, afinal, Deus tá lá descendo pra falar com a galera. Mas e nas histórias mais modernas? Como que a gente faz pra identificar um Deus Ex Machina, já que não é necessariamente um Deus descendo? Acho que a primeira coisa pra se pensar é que o Deus Ex Machina, ele é uma solução pro problema. Ou seja, normalmente não vai ser considerado
considerado um Deus Ex Machina uma coisa que piorar a nossa história. Vamos pôr, por exemplo, naquele meu exemplo no museu com a galerinha que tá comigo. E aí, antes mesmo daquela bomba chegar ao momento de ser detonada, o museu começa a ser bombardeado por tropas inimigas. E aí a nossa situação só piora, a gente fica mais desesperado. Isso não seria considerado um Deus Ex Machina, porque não é uma solução pro nosso problema. É uma coisa que aconteceu meio do nada? Talvez. Mas com certeza não tirou a gente da situação ruim que a gente tava. Pelo contrário, é só uma complicação maior que vai ser resolvida pelo Deus Ex Machina do bunker secreto que a gente acha sem querer. Outra coisa que não é um Deus Ex Machina é plot twist, reviravolta repentina. Por exemplo, a gente tá tentando desarmar a bomba e um dos meus amigos que tá lá tentando desarmar a bomba, que é o José, ele diz: na verdade fui eu que coloquei essa bomba aqui. Isso não é um Deus Ex Machina, isso é só uma reviravolta, que piora a situação, claramente, porque agora tem um vilão entre a gente. Mas esse novo arqui-inimigo, José, não salvou a gente do problema, então ele também não é um Deus Ex Machina. Tem até pessoas que usam um termo que é Diabolus Ex Machina, que seria quando realmente vem essa coisa inesperada e que muda tudo mais pra complicar a situação. Mas isso é uma interpretação, se eu não me engano, bem mais moderna, é uma coisa bem mais da galera de fandom e tal, da internet. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre isso depois, mas a gente não vai falar dessas coisas mais negativas agora, a gente vai falar da solução pros problemas, que é o Deus Ex Machina. O Deus Ex Machina é uma coisa que não é esperada na história, é uma solução que pega a gente de surpresa. Mesmo que esse elemento tenha sido mencionado brevemente no começo da história ou algo assim, a ideia é que ele não tenha sido nem cogitado como uma solução natural para aquele problema. Vamos supor que lá no começo da história eu tenha conhecido uma pessoa especialista em desarmar bombas. Olha só que maravilha. Essa pessoa se chama Maria Joaquina. A Maria Joaquina apareceu lá no começo da nossa história, mas ela não foi pra essa viagem pro museu comigo. Ela tá em outro estado do Brasil, entendeu? Eu e meus amigos lá tentando desarmar a bomba, a gente tá lá desesperado, tentando não sei o quê. Aí, do nada, Maria Joaquina abre a porta e entra. E aí você fica pensando, cara, no começo da história, você conheceu Maria Joaquina. Ela não é que ela nunca foi mencionada, mas ela tava em outro estado e não foi na aventura com você. Como que ela apareceu do nada aqui pra resolver esse problema? É uma solução meio milagrosa, Deus Ex Machina. Então, nesse caso, a presença da Maria Joaquina, ela não seria considerada como uma solução natural ou viável para aquele problema, já que os personagens e a audiência não estão vendo a pessoa capaz de resolver ali naquela situação. Outro elemento do Deus Ex Machina é que ele é usado para resolver uma situação que parece que não tem saída. Se o problema pudesse ser resolvido de uma maneira que use um pouco de bom senso, racionalidade, algum objeto que o seu personagem já trouxe ou alguma habilidade que ele já tinha na jornada, então não é necessariamente um Deus Ex Machina, por mais inesperado que seja. Por exemplo, eu tô com esses meus amigos tentando desarmar a bomba, mas um dos meus amigos é o MacGyver, e ele já é conhecido por saber resolver qualquer problema e fazer ferramentas e tudo mais. E ele mesmo constrói o bunker à prova de bombas com um chiclete e um grampo, e dá certo. Como esse meu amigo é o MacGyver, já é esperado que talvez ele tivesse alguma solução, por mais inesperada que seja. Acho que uma das características mais importantes de um Deus Ex Machina é que ele é um fator externo, ou seja, ele não é relacionado aos personagens que estão envolvidos naquela situação, nem às escolhas que eles tomaram antes. E se o Deus Ex Machina vier na forma de um personagem que vai resolver tudo, esse personagem também não tem que estar diretamente envolvido naquela situação. É que nem eu falei, por exemplo, da Maria Joaquina, personagem que sabe desarmar bombas. Ela não estava envolvida naquela situação, então se ela aparece do nada, ela é um Deus Ex Machina. Mas se alguém que tá dentro do grupo resolve, não é um Deus Ex Machina. Agora eu vou citar alguns exemplos de Deus Ex Machina em histórias mais modernas, não só na Grécia Antiga. E como o Deus Ex Machina normalmente envolve situações de clímax de história, talvez tenha alguns mini spoilers aqui, mas não é nada muito recente, tá? Então fiquem tranquilos. Um exemplo muito bom de Deus Ex Machina é em Dragon Ball Z. Dragon Ball Z tem muitos elementos, às vezes, meio absurdos na história e tudo mais, às vezes umas coisas acontecem do nada. E como a gente tá lidando com inimigos muito poderosos, às vezes parece que os protagonistas estão sem saída mesmo. Mas tem um momento muito emblemático que é quando o Freeza volta. Isso porque todo mundo achava que só o Goku seria capaz de derrotar o Freeza, só que o Goku não tava na Terra. E agora? Só que aí, do nada, aparece o Trunks do futuro e ele vem e mata o Freeza com a maior facilidade. E assim, como qualquer viajante no tempo, ninguém sabe que ele vai vir, porque ele obviamente vem do futuro, então ele é considerado sim um fator externo que chegou do nada, acabou com o problema, resolveu tudo. É lógico que essa coisa do Trunks do futuro acaba puxando a saga seguinte, o céu, os androides e tudo mais. Só que naquele momento do Freeza foi um baita Deus Ex Machina. Outro exemplo é em Harry Potter e a Câmara Secreta, que o Harry tá lá com o diário do Tom Riddle e o Tom Riddle tirando sarro dele. Aí do nada aparece a Fawkes, a Fênix, o Dumbledore, e ela tá trazendo o chapéu seletor pro Harry. Dentro do chapéu seletor, o Harry encontra do nada a espada do Godric Gryffindor. Tudo bem, depois é explicado que apareceu, porque ele merecia, blá 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 blá. Mas naquele momento é do nada, é isso que importa
aqui nessa história. E é só por causa dessa espada que ele consegue matar o basilisco e sair dessa situação. Mas não acaba por aí, porque o Harry ainda é envenenado pelo basilisco e a Fawkes vai lá, dá uma choradinha nele e cura ele com suas lágrimas. Então, assim, essa já é uma situação que às vezes as pessoas podem argumentar: ah, mas a Fawkes já tinha aparecido na história e já tinham mencionado que as lágrimas de Fênix têm propriedades curativas. Sim, às vezes o Deus Ex Machina não precisa ser alguma coisa completamente sem sentido pra ser um Deus Ex Machina. Mas a Fawkes não tava lá com ele nessa situação toda. Ela apareceu bem no momento de maior necessidade, carregando um item de maior necessidade, que era exatamente o que o Harry precisava pra sair daquela situação. Assim como as lágrimas dela eram a única maneira do Harry sair daquela situação também. Não é como se o Harry tivesse levado a Fawkes desde o começo pra aventura na Câmara Secreta. Aí não seria necessariamente um Deus Ex Machina. E aí vamos pra mais uma polêmica, que é Tolkien. As águias, gente, elas realmente aparecem em momentos oportunos demais até. Um exemplo, Frodo e o Sam estão lá à beira da morte no Retorno do Rei, porque eles não têm como sair daquela situação, e chegam as águias, carregam os dois e vão embora. Mesma coisa em O Hobbit, elas acabam salvando a galera de situações praticamente inescapáveis. Mas aí existe uma discussão quanto às águias serem agentes do Deus Ex Machina ou não, porque o próprio Tolkien cunhou um termo diferente para essa situação. Ele chamava isso de eucatástrofe. A eucatástrofe seria uma mudança repentina de eventos que impede que o protagonista ou personagem sofra um destino iminente. E aí os críticos se dividem. Tem gente que acha que eucatástrofe é só uma outra maneira de chamar um Deus Ex Machina, que no fim das contas é tudo a mesma coisa, mas tem críticos que acreditam que a eucatástrofe não é só uma conveniência de roteiro, uma conveniência de escrita, mas sim que é um elemento do próprio universo criado pelo J.R.R. Tolkien, que é um universo de esperança. Então, o próprio universo tem essas redes de segurança, vamos dizer assim, que permitem que os protagonistas sobrevivam para realizar seus destinos. Outro exemplo é em Guerra dos Mundos, mais especificamente nas adaptações, principalmente o filme mais recente, não tanto no livro. O que acontece em Guerra dos Mundos? Não acontece uma guerra entre os mundos, apesar do título. Tudo na história leva a gente a acreditar que vai existir esse embate, sabe? E ok, beleza, até tem um conflito e tudo mais, só que os alienígenas são muito superiores aos humanos, então os militares tentam reagir, não conseguem e tal. E você tem um momento lá que a Terra tá prestes a ser dominada mesmo, não existe mais esperança, e aí é o momento perfeito pra um Deus Ex Machina. E o que acontece é um baita de um anticlímax, porque não é como se esse Deus Ex Machina fosse um humano inventou uma arma mega poderosa, ele tirou ela do nada e conseguiu derrotar. Mas sim que os alienígenas são infectados por uma bactéria que é inofensiva pros humanos, mas pra eles é letal, e eles começam a morrer muito rapidamente. É lógico que tem toda essa questão que é muito interessante, porque realmente, se você pensar, existe essa coisa de contaminação entre povos até, da humanidade e tal, mas foi uma coisa que foi super do nada e é um fator completamente externo ao conflito que estava acontecendo, que é um conflito mais militar e tudo mais. Então realmente acaba gerando um anticlímax. E por que eu falei que não é tanto assim no livro? Porque no livro eles falam muito da fisiologia dos alienígenas e eles mencionam que eles têm esses problemas imunológicos. Então assim, continua sendo um Deus Ex Machina, porque não é como se, sabendo desse problema, os humanos tivessem desenvolvido uma bactéria especial para tentar guerrear com eles. Simplesmente aconteceu sozinho, os humanos não tiveram controle nenhum sobre isso e foram salvos sem ter que fazer nada específico. Exemplo rapidinho de Jurassic Park, tem os Velociraptors lá, eles estão cercados, não conseguem mais sair, mas aí os humanos são salvos pelo Tiranossauro Rex, que começa a atacar os Velociraptors. E como que ele foi parar naquela sala ali? Não sabemos, mas ele foi parar lá e começou a salvar todo mundo e é isso que importa. Ou seja, um fator completamente externo aos personagens que estavam envolvidos ali. Isso acontece muito nos filmes de Jurassic Park e Jurassic World, que é a nova versão mais recente, né? Mais recente, mas enfim, é o reboot da franquia. Aí você tem aquele dinossauro, que acho que é Indominus Rex, eu não lembro agora o nome dele especificamente, que ele é modificado geneticamente e eles não estão conseguindo enfrentar esse dinossauro e aí do nada vem quem brigar com ele? Um Tiranossauro Rex. O Tiranossauro Rex é o dinossauro Ex Machina de Jurassic Park. E um exemplo de Deus Ex Machina que eu gosto muito, porque eu acho que ele é muito bem feito, porque rola um setupzinho antes, sabe? Eles dão umas pistas antes. É uma solução que é super inesperada, mas você consegue entender de onde ela veio, que é em Toy Story 3. Os brinquedos estão lá prestes a serem derretidos naquela fornalha, no meio daquele monte de lixo, e eles já estão até dizendo adeus para suas vidas, começando a derreter, quando chega a Garra, que é o trator barra guindaste, barra escavadeira, não sei os nomes das máquinas específicas, gente. Mas um tempão atrás lá no filme, os ETzinhos tinham ido atrás dessa máquina, falando agarra, né, tipo The Claw, que eles amam, e aí eles chegam do nada, nesse momento de clímax do filme, pra resgatar os nossos
personagens. De novo, é uma coisa que foi mencionada no filme, mas ela não foi mencionada como uma possível solução para esse problema, ela chegou como um fator externo. E o que eu acho muito legal é que, além de ser surpreendente e tudo mais, é um deus ex machina quase literal, né? Porque esses ETzinhos consideram a Garra como um deus e é uma máquina também. Não dá pra eu falar de deus ex machina sem falar de Game of Thrones, vocês iam brigar comigo. E eu vou dizer que sim, Game of Thrones é cheio de deus ex machina. Eu acho que um exemplo que dá pra citar é a Daenerys na Arena de Daznak. Tem um ataque ali dos filhos da Arpia e eles estão todos cercados ali, tá cheio de inimigos ao redor. E eles não tem muito como enfrentar toda aquela galera. Então tá, tipo, a Daenerys, a Missandei, todo mundo meio assim, ai, agora, não sei o quê. Elas até dão as mãozinhas pra se despedir, que nem no Toy Story. E aí, do nada, chega lá no meio da arena voando o nosso querido Drogon, que foi apelidado pelos fãs não à toa de Drogon Ex Machina. Ele chega lá no meio da arena e pela primeira vez a Daenerys consegue montar e voar nele. Então assim, apesar do Drogon já ter sido bastante apresentado pela série, ele não tava lá naquele momento, ele tinha fugido, tava zanzando por aí. Ele vai e resgata a Daenerys e pronto, ela tá salva daquela situação. É até engraçado porque os outros personagens que estavam lá prontos pra morrer não foram resgatados pelo Drogon e depois fica tudo bem com eles. Então a gente não sabe quem que foi o deus ex machina deles. Mas de qualquer maneira, naquele momento o Drogon era um fator externo, não tinha tipo um apito que a Daenerys tivesse pra chamar o Drogon pra vir, entendeu? Pra salvar eles. Não era considerado uma solução plausível naquele momento, naquele contexto. Então realmente ele foi um deus ex machina naquela cena. Bom, tem muitos exemplos de deus ex machina na ficção, podia ficar falando o dia inteiro aqui, mas a minha voz já tá acabando. Então eu queria que você deixasse aí nos comentários exemplos que você se lembrou de deus ex machina e sugestões de termos pra eu falar nos próximos ficcionários. Se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima!